Fala galera, vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Vasco afasta praxedes e meio-campista é ofertado para 2 clubes brasileiros. A comissão técnica de Rafael Paiva não conta com o meio-campista no Vasco para a sequência da temporada. Notícias do Vasco sobre praxedes. Emprestado ao Vasco até o final da temporada, praxedes está fora dos planos da comissão técnica e não vai seguir no Cruz-Maltino. O meia teve uma grande reviravolta dentro do clube, já que antes vinha atuando. Isso já está sendo deixado bem claro, uma vez que não foi relacionado nos últimos 4 duelos e voltará dificilmente a jogar pelo clube. A comissão técnica de Rafael Paiva não conta com o meio-campista. Segundo informações da Itatiaia, o clube está desesperado para se livrar do jogador e está ofertando seus trabalhos para diversos clubes do futebol brasileiro e também para alguns times fora do país. Bragantino foi avisado. Como atuou em 6 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, a comissão não irá mais relacionar o meia até definir o novo futuro. O Bragantino, clube que detém os seus direitos, já foi avisado e não pretende usá-lo. Na época foi contratado e renovou a pedido do ex-técnico Ramon Dias. No último duelo da Série A do ano passado, contra o próprio Bragantino, o Vasco pagou cerca de R$1 milhão para ter o jogador em campo, a pedido do antigo comandante. A Itatiaia apurou, com pessoas ligadas à diretoria, que o clube quer achar um destino para o atleta e abater os valores que ainda teria que gastar com salários e com o empréstimo do atleta, informou o portal. 2 clubes da Série A já mostraram interesse e as negociações estão em andamento. Praxedes tem treinado nas dependências do clube enquanto aguarda uma decisão sobre seu futuro longe de São Januário. Pelo Vasco, Praxedes atuou em 35 jogos, com 2 gols marcados e 2 assistências. Ele nunca foi unanimidade dentro do clube e também por grande parte dos torcedores vascaínos, mesmo nos bons momentos. Rossi tem 3 propostas para deixar o Vasco e escolhe qual seu destino. Rafael Paiva não conta com o atleta no Vasco, mas seu staff quer um bom projeto para deixar o clube de São Januário. Notícias do Vasco. O atacante Rossi não faz parte dos planos da diretoria do Vasco para a sequência da temporada. A ideia seria de liberar o jogador para dar um alívio na folha salarial e buscar novas peças no mercado da bola. Sua situação, no entanto, ainda não teve uma definição. Mesmo o atleta não fazendo parte dos planos do técnico Rafael Paiva e da direção, o jogador ainda não está 100% fora das dependências de São Januário. Segundo informações do Atenção Vascaínos, o atacante recebeu 3 propostas para deixar o clube nesta janela de transferências. No entanto, nenhuma agradou a ele e seu staff neste momento. Paysandu de olho em Rossi. O Paysandu segue de olho no mercado de transferências em busca de reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o Papão demonstrou interesse na contratação do atacante do Vasco. Apesar do interesse, o Cruz-Maltino ainda não confirmou valores de uma possível proposta do Paysandu. Além disso, não houve um interesse por parte do staff do atleta de se mudar para o clube paraense. Em outro momento, o jogador também teve negociações bem adiantadas com o Santos para a disputa da Série B. Com aval de Carille, o Peixe acabou encaminhando o acordo, mas no fim, ele permaneceu em São Januário. Em junho deste ano, depois de mais uma derrota no Brasileirão, o jogador Rossi foi alvo de protestos de torcedores em seu condomínio. Membros de uma das organizadas do Cruz-Maltino gravaram o momento em que encontraram o atacante e discutiram com ele. Desce aí, irmão. Desce aí, desce logo. Joga P nenhuma, disseram torcedores que ouviram resposta do atleta. Eu sou um homem, vou deixar o carro e vou voltar. Para evitar tumulto, a polícia militar foi acionada no local, com 2 viaturas sendo posicionadas em frente ao condomínio até o início da noite. Rossi, de 31 anos, tem passagem pelo Mojimirim, Ponte Preta, Paraná, Operário Ferroviário, Goiás, Chapecoense, Inter, Bahia e Vasco. Fora do Brasil, passou pelo futebol árabe e chinês. Com a camisa do Vasco da Gama, marcou um gol em 30 partidas durante 2 anos. Pedrinho do Vasco impõe condição para contratar. Rossi, Praxedes e mais 2 precisam sair. Diretoria entende que precisa diminuir a folha salarial para trazer reforços nesta janela de transferência. Vasco quer contratar. O Vasco tenta a saída de alguns jogadores para aliviar a folha salarial e buscar novas contratações. E alguns nomes já estão sendo especulados para deixar o clube nesta janela de transferência. Segundo o GE, o Cruz-Maltino entende que acabou fazendo diversas contratações que não supriram a carência do elenco e apenas incharam a folha salarial.
e agora a diretoria quer trazer novos reforços, mas para isso precisa de algumas saídas. A ideia da diretoria é contratar pelo menos um zagueiro e um atacante para melhorar o time, que vem tendo algumas atuações ruins nos últimos jogos com o técnico Rafael Paiva. Saídas do Vasco. Um dos nomes citados para deixar o Vasco nos próximos dias é Praxedes, que chegou a ser especulado no Atlético PR. Ele pertence ao RB Bragantino e está emprestado até o fim do ano. Além dele, esses nomes também estão na lista de saídas da equipe, são eles, Serginho, Rossi e Zé Gabriel. Esses jogadores não têm sido relacionados e podem deixar o clube em breve. Rossi tem 3 propostas, mas nenhuma proposta agradou o atleta. Outro detalhe que vem dificultando a transferência desses jogadores é o alto salário. Eles também querem permanecer no Cruz-Maltino e no Rio de Janeiro. Situação dos jogadores. Serginho vem atuando pouco e tem apenas 5 jogos na temporada de 2024. Zé Gabriel perdeu espaço no time e não foi titular nenhuma vez sob o comando do técnico Rafael Paiva. Rossi não marcou nenhum gol na temporada e perdeu espaço para os jogadores mais jovens. Galdames tem sido muito questionado pela torcida e também perdeu espaço no time. Com Paiva teve apenas 2 partidas, ambas saindo da reserva. Vasco de Rafael Paiva é chamado de limitado após classificação na Copa do Brasil por Zé Elias. Durante participação no programa ESPN F90, o ex-jogador, no entanto, valorizou bastante a classificação do Cruz-Maltino. O Vasco vem passando por um processo de evolução, mesmo que esteja encontrando dificuldades, mas quer chegar o mais longe possível nas competições e no Brasileirão, ficar afastado da zona de rebaixamento. Recentemente, o Cruz-Maltino comemorou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil após derrotar o Atlético Goianiense, mas ficou bem claro que o resultado não empolgou, haja vista o desempenho fraco. Durante participação no programa ESPN F90, Zé Elias analisou a vitória vascaína por 1-0 em São Januário, na última terça-feira 6, deixando claro inicialmente que neste momento o que vale é o resultado final. O que vale é que o Vasco ganhou. Isso traz uma tranquilidade a mais no vestiário. A equipe tem a capacidade de administrar a confiança para manter a sequência no campeonato e tem a Copa do Brasil pela frente novamente, disse. Elenco foi criticado. No entanto, o ex-jogador seguiu com sua avaliação, chamando o elenco do Gigante da Colina de limitado, chegando a citar alguns nomes que, ao serem acionados, não conseguiram render o que era esperado. O elenco é limitado. Os meninos que entraram ontem não foram bem. O JP e o GB entraram mal, e o Atlético Goianiense cresceu. Há uma questão de limitação, mas o melhor resultado para o time são os 3 pontos, opinou, antes de completar. Nenê sobre enfrentar o Vasco na Copa do Brasil, torcer para que não seja. Ex-jogador do Vasco, Meia está no Juventude e nas quartas da Copa do Brasil, depois de eliminar o Fluminense. O Vasco avançou para as quartas de finais da Copa do Brasil 2024 e agora espera para saber qual vai ser o adversário. A CBF ainda vai sortear os confrontos da próxima fase da competição. Além do Cruz-Maltino, esses times também se classificaram: Atlético Mineiro, Atlético PR, Bahia, Corinthians, Flamengo e Juventude. São Paulo e Goiás ainda decidem a última vaga nesta quinta-feira. E o Vasco pode reencontrar um dos ídolos recentes da sua história no mata-mata do torneio, Nenê, que joga pelo Juventude. A equipe do Rio Grande do Sul eliminou o Fluminense nas oitavas. Torcer para que não seja o Vasco. Em entrevista no fim da partida contra o Fluminense no Maracanã, Nenê falou sobre a possibilidade do Juventude encontrar o Vasco nas quartas de finais da Copa do Brasil. Agora podendo enfrentar o Vasco, tomara que não caia a gente, Juventude. Torcer para que não seja o Vasco, disse Nenê. O jogador também falou da felicidade em ser querido em 2 torcidas rivais, a do Fluminense e do Vasco. Em uma declaração recente, o Meia falou sobre sua passagem pela equipe carioca. Com certeza, no Brasil, depois que eu voltei da Europa em 2015, o Vasco é um dos clubes que eu mais me identifiquei. Foi o time que eu fiquei mais tempo. Tive momentos muito difíceis e momentos muito bons e pude ficar e ajudar o time as 2 vezes que eu me propus a isso, de voltar e deixar o time na Série A. Realmente fico muito feliz de ter conquistado essa missão, afirmou. Reencontro. O jogador de 43 anos enfrentou o Cruz-Maltino pela primeira vez no dia 19 de junho, no duelo entre Vasco e Juventude pela Copa do Brasil. Naquele momento, deu essa declaração. Realmente, quando eu vim para cá não pensava que a gente ia poder ter esse confronto, até porque eu não ia mais jogar esse ano. O futebol sempre surpreende a gente. Como disse, não esperava e na verdade não esperava também que seria um confronto direto.
Pela reformulação que teve, eu achei que o Vasco ia brigar um pouco mais lá em cima no começo do campeonato, mas o Brasileiro é muito difícil e ainda está no começo, contou Nenê.